Você sabia que existe uma noite que mudou para sempre a forma como os discípulos enxergavam Jesus? Uma tempestade tão violenta que pescadores experientes acharam que iriam morrer, mas o que aconteceu depois desafiou todas as leis da natureza e deixou até mesmo os homens mais corajosos tremendo de medo. Mas não era medo da tempestade. Antes de começarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história transformadora como essa. Vamos começar. O mar da Galileia despertava sob o manto dourado do entardecer quando Jesus concluiu mais um dia de ensinamentos junto às multidões. Suas palavras haviam tocado corações, curado feridas invisíveis e plantado sementes de esperança em solo árido. Porém, o mestre sentia em seu espírito que chegará o momento de atravessar para o outro lado do lago, onde novas almas aguardavam sua mensagem de amor e redenção. Os discípulos, homens rudes do mar em sua maioria, prepararam o barco com a eficiência de quem conhecia cada onda e cada vento daquelas águas. Pedro, André, Tiago e João amarraram as velas com nós firmes, verificaram os remos e esvaziaram a água acumulada no fundo da embarcação. Eram pescadores experientes, acostumados às mudanças repentinas de humor daquele mar caprichoso que lhes dava sustento, por vezes, provava sua coragem. Jesus subiu no barco com a serenidade que lhe era característica, seus olhos refletindo uma paz que transcendia qualquer circunstância externa. Sentou-se à polpa da embarcação, acomodando-se sobre algumas mantas que os discípulos haviam preparado. O dia fora longo e intenso, repleto de curas, ensinamentos e encontros que haviam drenado sua energia humana. Enquanto o barco se afastava da margem, embalado pelo ritmo suave das ondas, Jesus recostou a cabeça e permitiu que o cansaço do corpo tomasse conta. O céu apresentava aquele espetáculo de cores que só o crepúsculo galileu podia oferecer. Tons de púrpura, laranja e rosa dançavam nas nuvens enquanto o sol mergulhava lentamente no horizonte. Os discípulos remavam com movimentos sincronizados, seus músculos trabalhando em harmonia enquanto conversavam baixinho sobre os milagres que haviam testemunhado durante o dia. Mateus comentava sobre o paralítico que voltará a andar, enquanto Filipe ainda se maravilhava com a multiplicação dos pães que alimentara milhares. A brisa vespertina soprava suave, trazendo o aroma de água doce misturado com o perfume das flores silvestres da margem. Gaivotas sobrevoavam o barco, seus gritos ecoando na vastidão do lago. Tudo parecia perfeito, tranquilo, uma navegação rotineira como tantas outras que aqueles homens já haviam realizado. Jesus, entregue ao sono profundo, respirava compassadamente, alheio aos comentários animados de seus companheiros. No horizonte, porém, nuvens escuras começavam a se formar, ainda distantes, imperceptíveis para quem não estivesse atento. O mar da Galileia era conhecido por suas tempestades súbitas, geradas quando o ar frio das montanhas do Golã se chocava com o ar quente que subia da depressão onde o lago se encontrava. Os pescadores conheciam esse fenômeno, mas naquele momento, ocupados com suas conversas e com a rotina da navegação, não perceberam os primeiros sinais do que estava por vir. A água, antes calma e reflexiva como um espelho que duplicava o céu, começou a se agitar sutilmente. Pequenas ondulações surgiam aqui e ali, como se o próprio mar pressentisse a mudança iminente. O vento, que soprava suave e constante, passou a dar rajadas irregulares, fazendo a vela estalar ocasionalmente. Um ou dois discípulos olharam para o céu, franzindo a testa, mas continuaram remando, confiantes em sua capacidade de lidar com qualquer adversidade que o mar pudesse apresentar. Jesus permanecia dormindo profundamente à popa, seu rosto sereno como o de uma criança em sono tranquilo. Havia algo de extraordinário naquela cena, aquele homem que carregava o peso do mundo sobre os ombros, que conhecia os pensamentos mais íntimos de cada coração humano, que trazia em si a essência divina, ali estava, vulnerável em sua humanidade, entregue ao descanso necessário. Os discípulos olhavam ocasionalmente para ele, sentindo-se protegidos por sua presença, mesmo que adormecida. A mudança aconteceu com uma velocidade assustadora. As nuvens escuras que antes pontilhavam o horizonte distante agora avançavam como um exército imenso e ameaçador, engolindo o céu com uma voracidade impressionante. O vento, que momentos antes apenas brincava com as velas, transformou-se em uma força brutal que uivava ao redor do barco como uma criatura selvagem e faminta. O mar da Galileia,
tão calmo e acolhedor sob o crepúsculo, revelava agora sua face mais aterrorizante. As ondas começaram a crescer de forma dramática, transformando-se em montanhas líquidas que se erguiam ao redor da pequena embarcação. O barco subia e descia violentamente, como um brinquedo nas mãos de uma criança furiosa. A madeira gemia sob a pressão das águas, rangendo em protestos que se misturavam aos gritos do vento. Gotas de chuva começaram a cair, primeiro esparsas, depois cada vez mais densas, até se transformarem em uma cortina impenetrável que obscurecia completamente a visão. Pedro, o mais experiente dos pescadores, sentiu o gosto amargo do medo na boca. Ele havia enfrentado tempestades antes, muitas delas, mas havia algo de diferente naquela. Era como se a própria natureza estivesse em convulsão, como se forças além da compreensão humana estivessem em ação. Ele gritou ordens para os outros discípulos, sua voz rouca lutando para se fazer ouvir acima do estrondo ensurdecedor da tempestade. Precisavam arriar as velas imediatamente antes que o vento as rasgasse ou virasse o barco. Tiago e João, irmãos de sangue e de labuta no mar, moviam-se com a urgência de quem conhece o perigo real. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho com redes e cordas, lutavam contra os nós que o vento teimava em apertar ainda mais. A chuva fustigava seus rostos, cegando-os temporariamente, enquanto o convés escorregadio ameaçava jogá-los ao mar a cada movimento brusco do barco. André tentava manter o leme firme, mas a força das ondas era tão grande que o timão parecia ter vida própria. A água começou a invadir o barco com uma velocidade alarmante. Cada onda que batia no casco jogava litros e mais litros para dentro da embarcação. Mateus, que antes era coletor de impostos e não tinha a mesma experiência marítima dos pescadores, pegou um balde e começou a tirar água desesperadamente, mas parecia uma tarefa inútil. Para cada balde que ele jogava fora, 10 mais entravam. O barco estava ficando perigosamente pesado, afundando centímetro a centímetro na água revolta. Os relâmpagos rasgavam o céu com uma fúria incandescente, iluminando momentaneamente a cena apocalíptica. Por breves instantes, os discípulos podiam ver uns aos outros, rostos marcados pelo terror, olhos arregalados, bocas gritando palavras que se perdiam no rugido da tempestade. Os trovões seguiam-se aos relâmpagos quase instantaneamente, explosões ensurdecedoras que faziam o próprio ar vibrar. Era como se o céu e o mar tivessem declarado guerra um ao outro, e o pequeno barco com seus ocupantes estivesse preso no meio do campo de batalha. Filipe agarrava-se à borda do barco com todas as suas forças, os nós dos dedos brancos pela pressão. Uma onda particularmente grande havia quase o arrancado de dentro da embarcação momentos antes, e seu coração ainda batia descompassado pelo susto. Ele olhou ao redor, procurando por algum sinal de esperança, alguma indicação de que a tempestade estava diminuindo. Mas tudo o que via era escuridão, água e caos. O horizonte havia desaparecido completamente. Impossível distinguir onde terminava o mar e começava o céu. Bartolomeu tentava amarrar algumas cordas soltas que chicoteavam perigosamente no convés. Uma delas havia açoitado seu braço momentos antes, deixando uma marca vermelha e dolorida. Mas ele ignorava a dor, focado apenas em sobreviver aos próximos minutos. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada onda parecia que seria a última, aquela que finalmente viraria o barco e os lançaria todos nas profundezas geladas do lago enfurecido. Ele rezava, clamava ao Deus de seus pais, mas suas palavras se perdiam no vento. E Jesus continuava dormindo. À polpa do barco, em meio àquele caos absoluto, enquanto a madeira rangia, a água invadia, os discípulos gritavam e a tempestade rugia com fúria primordial, o mestre permanecia em sono profundo. Havia algo de surreal, quase impossível, naquela cena. Como poderia alguém dormir em meio àquele tumulto? Sua respiração continuava calma e regular, seu rosto sereno como se estivesse deitado em uma cama confortável em uma noite tranquila. Os discípulos, entre uma tentativa e outra de salvar o barco, olhavam para ele com uma mistura de incredulidade, talvez, um toque de ressentimento crescente. Tomé foi o primeiro a verbalizar o que todos estavam pensando. Entre duas ondas que quase viraram a embarcação, ele gritou com todas as forças de seus pulmões: ele ainda está dormindo. Sua voz carregava uma mistura de descrença e pânico. Como era possível que o mestre, aquele que havia acalmado febres, expulsado demônios e ressuscitado mortos, permanecesse alheio ao perigo mortal que enfrentavam?
A água já cobria seus tornozelos no fundo do barco, e o fim parecia cada vez mais inevitável. Pedro, lutando contra o leme que ameaçava arrancar-lhe os braços, tomou uma decisão. Não podiam continuar assim. Eles precisavam de ajuda, de um milagre, de algo além de suas próprias forças limitadas. Vou acordá-lo, gritou para os outros, sua voz mal conseguindo vencer o barulho da tempestade. Deixou o leme nas mãos trêmulas de André e arrastou-se pela embarcação que balançava violentamente, agarrando-se a tudo que encontrava pelo caminho. Cada passo era uma batalha. O convés inclinava-se em ângulos impossíveis, ora para um lado, ora para outro. A água que cobria o assoalho o fazia escorregar. Uma onda maior atingiu o barco lateral, jogando Pedro contra o mastro com uma força que lhe tirou o ar dos pulmões. Ele permaneceu ali por um momento, atordoado, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Mas a visão de Jesus dormindo, aparentemente indiferente ao perigo, deu-lhe forças renovadas. Levantou-se e continuou sua jornada desesperada em direção à popa. Quando finalmente chegou junto a Jesus, Pedro hesitou por uma fração de segundo. Havia algo de quase sacrilégio em acordar o mestre, em interromper seu descanso. Mas outra onda gigantesca atingiu o barco, e eles se inclinaram tanto que Pedro teve certeza de que iriam virar. A água invadiu ainda mais a embarcação, agora chegando às canelas de todos. Não havia mais tempo para hesitação. Com mãos trêmulas, parte pelo medo da tempestade, parte pela reverência, Pedro estendeu-se e sacudiu o ombro de Jesus. Mestre, gritou Pedro, sua voz carregada de desespero. Mestre, acorda. Vamos morrer. As palavras saíram como uma confissão agoniada, um reconhecimento de sua impotência diante das forças da natureza. Este homem que havia deixado tudo para seguir Jesus, que havia visto tantos milagres, que havia caminhado ao lado do Messias, agora enfrentava a possibilidade real de que tudo terminaria ali, afogados nas águas geladas do mar da Galileia. Os outros discípulos também se aproximaram, amontoando-se na popa do barco, abandonando temporariamente seus esforços inúteis de salvar a embarcação. Suas faces estavam pálidas, molhadas não apenas pela chuva, mas pelas lágrimas que alguns já não conseguiam conter. João, o mais jovem, tremia visivelmente, não apenas pelo frio da chuva, mas pelo terror que havia tomado conta de seu coração. Tiago tinha os lábios cerrados em uma linha fina, lutando para manter alguma compostura enquanto seu mundo desmoronava ao redor. Mestre, não te importas que pereçamos? Gritou alguém, talvez Mateus, a voz quebrando em uma mistura de medo e frustração. Era uma pergunta carregada de dor, uma indagação que nascia não apenas do medo da morte física, mas da sensação de abandono. Como podia ele dormir enquanto eles lutavam por suas vidas? Onde estava o cuidado, a proteção que esperavam daquele que haviam escolhido seguir? A tempestade não estava apenas testando sua capacidade de sobrevivência física, mas abalando as próprias fundações de sua fé. Jesus começou a despertar lentamente. Seus olhos se abriram, calmos e profundos como sempre, aparentemente desorientados por apenas um momento. Ele olhou ao redor, observando os rostos aterrorizados de seus discípulos, a água invadindo o barco, as ondas monstruosas, o céu negro rasgado por relâmpagos, o vento uivante que parecia querer arrancar o próprio mastro. E então, algo extraordinário aconteceu em seu semblante. Não era preocupação, não era medo. Era uma tristeza profunda e gentil, misturada com algo que poderia ser interpretado como decepção amorosa. Por que estáis com tanto medo? Perguntou Jesus, sua voz surpreendentemente clara mesmo em meio ao caos. Havia uma ternura infinita naquelas palavras, mas também um questionamento que cortava mais fundo que qualquer tempestade. Onde está a vossa fé? A pergunta pairou no ar por um momento, mais pesada que as nuvens negras acima deles, mais penetrante que a chuva gelada que os fustigava. Os discípulos ficaram em silêncio, incapazes de responder, confrontados não apenas com a fúria da natureza, mas com a fragilidade de sua própria confiança. Jesus levantou-se com uma elegância que contrastava dramaticamente com o caos violento ao seu redor. Enquanto os discípulos lutavam para manter o equilíbrio no barco que balançava selvagemente, ele permanecia firme, como se estivesse em terra sólida. A água que invadia a embarcação molhava suas vestes, mas ele parecia completamente alheio ao desconforto. Seu olhar varreu o horizonte escuro, observando a tempestade com a atenção de quem reconhece algo familiar,
algo que está sob seu domínio. O vento continuava a rugir com uma força que parecia querer arrancar as próprias palavras da boca de qualquer um que tentasse falar. As ondas continuavam sua dança violenta, erguendo-se como montanhas líquidas ao redor do pequeno barco. Os relâmpagos rasgavam o céu em sequências cada vez mais rápidas, iluminando a cena com uma luz fantasmagórica e intermitente. Os trovões respondiam em um coro ensurdecedor que fazia todo o corpo vibrar. A criação parecia estar em convulsão total, em rebelião completa contra qualquer ordem ou paz. Jesus estendeu sua mão em direção ao vento e às ondas. Não era um gesto desesperado, não era uma súplica. Era o gesto de alguém que possui autoridade absoluta, o movimento de um rei dirigindo-se a seus súditos, de um criador falando com sua criação. Seus dedos apontavam firmemente para a tempestade, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que nenhuma escuridão poderia ofuscar. Os discípulos, agarrados às bordas do barco, observavam com uma mistura de terror e expectativa, sem saber o que estava prestes a acontecer. E então, Jesus falou. Sua voz emergiu clara e poderosa, cortando o rugido da tempestade como uma espada afiada cortando pano. Silêncio, ordenou ao vento, e a palavra carregava consigo o peso da autoridade divina, a força da palavra que trouxera mundos à existência. Acalma-te, disse às ondas, e havia em seu tom não raiva ou frustração, mas simplesmente o comando firme de quem tem o direito absoluto de ser obedecido. Era a voz que havia dito haja luz no princípio de todas as coisas. O que aconteceu a seguir desafiava toda a lógica natural, toda a compreensão humana das leis da física e da natureza. O vento, que momentos antes uivava com a fúria de 1000 demônios, começou a diminuir. Não gradualmente, como seria natural, mas de forma abrupta e imediata. Era como se uma mão invisível tivesse simplesmente decidido parar todo o movimento do ar. As rajadas violentas transformaram-se em brisas cada vez mais suaves, depois em um sussurro quase imperceptível, até que finalmente cessaram por completo. Um silêncio estranho e profundo desceu sobre o lago. As ondas, aquelas montanhas de água que ameaçavam engolir a embarcação, começaram a se aquietar. Uma a uma, foram diminuindo de tamanho, como gigantes cansados que finalmente se curvam para descansar. As cristas espumosas que coroavam cada onda dissolveram-se, a superfície agitada começou a se alisar. Era um espetáculo sobrenatural, impossível, como assistir a um filme sendo reproduzido ao contrário. A água, que segundos antes estava em tumulto caótico, começou a se acomodar em uma calma que transcendia a normalidade. Em questão de momentos, o mar da Galileia estava completamente calmo. Não havia nem mesmo aquelas pequenas ondulações que são naturais em qualquer corpo d'água. A superfície tornou-se como vidro polido, um espelho perfeito que refletia o céu. Era uma calma antinatural, uma quietude tão completa que era quase ensurdecedora em seu silêncio. Não havia vento, não havia ondas, não havia movimento algum. Era como se o próprio tempo tivesse parado, como se a criação inteira tivesse prendido a respiração diante do comando de seu Criador. As nuvens negras que haviam coberto completamente o céu começaram a se dispersar com uma velocidade que rivalizava com aquela com que haviam chegado. Aberturas apareceram no manto escuro, revelando pedaços do céu noturno salpicado de estrelas. A lua, que havia estado oculta, emergiu majestosa, derramando sua luz prateada sobre as águas agora calmas. A transformação era tão completa, tão total, que parecia impossível que momentos antes eles estivessem no meio de uma das piores tempestades que aqueles pescadores experientes já haviam enfrentado. Os discípulos permaneceram imóveis, incapazes de processar o que acabavam de testemunhar. Suas mãos ainda agarravam as bordas do barco com força, seus corpos ainda tensos pela adrenalina do perigo recente. A água cobria o fundo da embarcação, molhando suas roupas, uma evidência tangível de que a tempestade havia sido real, não um pesadelo coletivo. Mas ao redor deles, tudo estava calmo, sereno, pacífico. O contraste era tão grande que parecia irreal, como se tivessem passado por um portal para outra dimensão. O silêncio que se seguiu era mais ensurdecedor que qualquer trovão. Os discípulos permaneciam paralisados, seus olhos fixos em Jesus que ainda estava de pé, sua mão agora baixada, seu rosto iluminado pela luz prateada da lua. Eles haviam testemunhado muitos milagres antes, cegos que voltavam a ver, paralíticos que caminhavam, leprosos purificados, demônios expulsos.
Mas aquilo era diferente. Aquilo tocava algo mais profundo, mais primordial na alma humana. Aquilo falava de um poder que transcendia qualquer categoria que suas mentes conseguiam compreender. Pedro foi o primeiro a reagir. Suas pernas falharam e ele caiu de joelhos na água que ainda cobria o fundo do barco, suas mãos tremendo violentamente. Não era mais o medo da tempestade que o dominava, mas algo muito mais profundo, muito mais perturbador. Era o terror reverente de estar na presença de algo divino, de algo que estava além de sua capacidade de compreender. Suas lábios se moviam, tentando formar palavras, mas nenhum som saía. O que se diz diante de alguém que pode ordenar que as próprias forças da natureza se calem? João também havia caído de joelhos, suas mãos cobrindo o rosto. Lágrimas corriam por entre seus dedos, mas não eram mais lágrimas de medo pela tempestade. Eram lágrimas de um reconhecimento que ia além das palavras, além do entendimento racional. Ele havia seguido Jesus por meses, havia ouvido seus ensinamentos, havia visto seus milagres, mas naquele momento, algo clicou em sua alma de uma forma que nunca havia acontecido antes. Aquele homem que eles chamavam de mestre, com quem haviam compartilhado refeições e caminhadas, não era apenas um profeta ou um rabino excepcional. Tiago olhava para suas próprias mãos, ainda tremendo pela adrenalina. Momentos antes, ele estava certo de que estava vivendo seus últimos instantes de vida. Havia se preparado mentalmente para a morte, para o fim. E então, com apenas 2 palavras, Jesus havia transformado o caos absoluto em paz perfeita. Como era possível? Que poder era aquele? Que autoridade era aquela que até mesmo os elementos naturais reconheciam e obedeciam sem hesitação? Suas pernas também cederam e ele se sentou pesadamente, incapaz de permanecer em pé diante da magnitude do que havia presenciado. André sussurrou, sua voz rouca e trêmula: "Que homem é este?" A pergunta ecoou no silêncio da noite agora calma, e foi imediatamente repetida por outros. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era uma pergunta retórica, porque no fundo de seus corações, eles já conheciam a resposta, mesmo que suas mentes ainda lutassem para aceitá-la completamente. Não era apenas um homem. Não podia ser. Homens não comandam tempestades. Homens não fazem o vento cessar com uma palavra. Homens não transformam o caos em paz instantânea. Mateus, o ex-coletor de impostos, sempre tão focado em números e lógica, em coisas que podiam ser medidas e quantificadas, encontrava-se em território completamente novo. Não havia lógica que pudesse explicar o que haviam acabado de testemunhar. Não havia matemática que pudesse calcular a probabilidade do impossível acontecer. Ele olhava para Jesus com olhos arregalados, tentando reconciliar o homem que se sentara com eles para comer pão com aquele que havia acabado de demonstrar domínio absoluto sobre as forças fundamentais da natureza. Filipe e Bartolomeu estavam abraçados, ambos tremendo, não de frio, mas de uma reverência que beirava o terror. Eles haviam crescido ouvindo histórias das Escrituras, dos feitos poderosos de Yahvé, de como ele havia dividido o Mar Vermelho, de como havia parado o sol no céu, de como havia comandado as águas e o vento. Mas aquelas sempre haviam sido histórias antigas, eventos do passado distante. Agora, ali, naquele barco, naquela noite, eles haviam testemunhado o mesmo poder em ação. Não através de um profeta que clamava a Deus, mas através de alguém que simplesmente ordenava e era obedecido. Tomé, sempre o questionador, sempre aquele que precisava de provas tangíveis, encontrava-se sem palavras. Sua mente racional, que sempre buscava explicações lógicas para tudo, estava completamente paralisada. Não havia como racionalizar o que haviam experimentado. Ele havia sentido o vento, havia visto as ondas, havia experimentado o terror genuíno de morte iminente. E então, em um instante, tudo havia mudado. Não gradualmente, não naturalmente, mas instantaneamente, sobrenaturalmente. Suas certezas, suas dúvidas cuidadosamente cultivadas, todas pareciam insignificantes diante do que acabará de presenciar. Jesus olhava para eles com uma expressão que mesclava compaixão e uma tristeza gentil. Ele conhecia seus corações, sabia que aquele momento mudaria algo fundamental em cada um deles. Mas também sabia que ainda tinham um longo caminho a percorrer, muitas lições a aprender. "Por que sois tão tímidos?" perguntou suavemente. "Ainda não tendes fé?" Suas palavras eram gentis, mas carregavam um peso profundo.
Ele não os censurava por terem medo da tempestade, afinal, eram humanos, e o medo da morte é instintivo. Mas questionava a ausência de fé na presença dele, mesmo em meio ao perigo. Os discípulos não responderam. Como poderiam? Estavam ocupados demais processando a mudança fundamental que havia acabado de ocorrer em sua compreensão de quem era aquele homem que haviam escolhido seguir. Eles pensavam que conheciam Jesus. Haviam caminhado com ele, comido com ele, rido com ele. Mas naquela noite, no mar da Galileia, sob o luar que agora banhava águas milagrosamente calmas, eles perceberam que mal haviam começado a arranhar a superfície do mistério de quem ele realmente era. A embarcação flutuava suavemente nas águas calmas, embalando-se com um ritmo gentil que contrastava drasticamente com a violência de minutos atrás. A lua prateada refletia-se na superfície lisa do mar da Galileia, criando um caminho luminoso que se estendia até o horizonte. Estrelas salpicavam o céu agora limpo, piscando como testemunhas silenciosas do milagre que acabará de ocorrer. A brisa noturna, agora suave e quase carinhosa, sussurrava através do barco, trazendo consigo o aroma fresco da água e das montanhas distantes. Os discípulos começaram lentamente a se mover, como pessoas despertando de um transe. Pedro foi o primeiro a reagir de forma prática, pegando um balde e começando a tirar a água que ainda cobria o fundo do barco. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos, como se ele precisasse fazer algo tangível para processar o que havia acabado de experimentar. André juntou-se a ele, e logo outros também estavam trabalhando, esvaziando o barco, organizando as cordas que haviam sido deixadas em desordem pela tempestade. Mas enquanto trabalhavam, eles conversavam em sussurros reverentes. Vocês viram? Perguntavam. Ele apenas falou, e tudo parou, respondia outro, sua voz carregada de admiração e incredulidade. O vento, simplesmente cessou. Como se nunca tivesse existido. E as ondas, elas se deitaram como ovelhas obedientes ao comando do pastor. Cada um compartilhava sua perspectiva, tentando coletivamente dar sentido ao impossível que haviam testemunhado. Era como se, falando sobre isso, pudessem torná-lo de alguma forma mais real, mais compreensível. Jesus havia se sentado novamente, observando seus discípulos com olhos que continham uma profundidade oceânica de compreensão e amor. Ele sabia que aquele momento seria um marco na jornada de fé deles. Haveria outros testes, outras provações, outros momentos em que sua confiança seria desafiada. Mas sempre poderiam olhar para trás, para esta noite no mar, e lembrar. Lembrar que aquele que estava com eles era maior que qualquer tempestade, mais poderoso que qualquer adversidade, mais forte que até mesmo a morte em si. João aproximou-se timidamente de Jesus, ainda com lágrimas nos olhos. Ele se sentou próximo ao mestre, não ousando falar, mas buscando conforto em sua presença. Jesus colocou uma mão gentil sobre o ombro do jovem discípulo, um gesto simples de afeição e reasseguramento. Não eram necessárias palavras. Naquele toque havia compreensão, aceitação do medo que João havia sentido, e também um encorajamento silencioso para que sua fé crescesse além de suas limitações humanas. Tiago observava o horizonte, onde momentos antes nuvens negras dominavam o céu. Agora tudo estava claro, sereno, como se a tempestade nunca tivesse existido. Mas ela havia existido. Eles tinham as roupas molhadas para provar, os músculos doloridos de tanto lutar contra o vento e as ondas, os corações ainda acelerados pela descarga de adrenalina. E tinham a memória indelével daqueles momentos de puro terror, seguidos pela transformação instantânea em paz perfeita. Mateus, sempre o observador atento aos detalhes, pensava nas implicações do que havia testemunhado. Nas escrituras que ele conhecia desde criança, somente Yahvé comandava os mares e os ventos. Somente o Criador tinha autoridade sobre os elementos da natureza. Ele se lembrava do salmo que dizia: Tu dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. E ali estava Jesus, tendo feito exatamente isso. Não através de orações longas ou súplicas desesperadas, mas através de um comando direto, imediato, absoluto. As implicações eram estonteantes demais para serem totalmente compreendidas naquele momento. Filipe olhava para suas próprias mãos, ainda tremendo ligeiramente. Ele havia se agarrado à borda do barco com tanta força durante a tempestade que suas palmas estavam marcadas, doloridas.
Mas a dor física era insignificante comparada à revolução que estava acontecendo em seu interior. Tudo o que ele pensava saber sobre limites, sobre o possível e o impossível, sobre a natureza da realidade em si, havia sido virado de cabeça para baixo. E de alguma forma, em vez de se sentir perdido, ele sentia uma estranha sensação de estar encontrando algo, ou alguém, pela primeira vez de verdade. Bartolomeu aproximou-se de Pedro, que ainda trabalhava tirando água do barco. Pedro, disse ele baixinho, você percebe o que isso significa? Ele não orou pedindo que Deus acalmasse a tempestade. Ele simplesmente ordenou. Como se a tempestade fosse um servo sob seu comando. Pedro parou o que estava fazendo, o balde ainda nas mãos, e olhou para Bartolomeu. Eu sei, respondeu, sua voz carregada de admiração reverente. E ela obedeceu. Imediatamente. Completamente. Como se não tivesse outra escolha senão obedecer. A conversa entre eles não passou despercebida pelos outros discípulos, e logo todos estavam reunidos novamente, desta vez não pelo pânico da tempestade, mas pela necessidade de processar juntos o que haviam vivenciado. Tomé, sempre analítico, levantou um ponto. Nas histórias antigas, quando Moisés dividiu o Mar Vermelho, ele estendeu seu cajado e Deus enviou um vento forte que durou toda a noite. Mas Jesus, ele apenas falou, e foi instantâneo. A comparação pairou no ar, pesada com significado não dito. André acrescentou, e quando Josué fez o sol parar no céu, ele clamou ao Senhor na presença de Israel. Mas Jesus? Ele hesitou, buscando palavras adequadas, Jesus falou diretamente aos elementos. Como quem fala a criaturas conscientes que entendem e obedecem. O silêncio que se seguiu era cheio de compreensão crescente. Cada um deles, em seu próprio ritmo e à sua própria maneira, estava chegando à mesma conclusão impossível, ao mesmo tempo, inevitável. Jesus permanecia sentado, observando-os com paciência infinita. Ele sabia que precisavam deste tempo, deste espaço para processar e absorver. A fé verdadeira não poderia ser forçada ou apressada. Ela precisava crescer organicamente, amadurecer através da experiência e da reflexão. Esta noite no mar seria uma semente plantada em seus corações, uma que germinaria e cresceria nos dias, semanas e anos vindouros, especialmente quando enfrentassem os desafios terríveis que ainda estavam por vir. Pedro aproximou-se de Jesus novamente, desta vez com mais confiança. Ele se ajoelhou diante do Mestre, não mais em terror paralisante, mas em reverência consciente e escolhida. Senhor, disse ele. E havia algo diferente na forma como ele usou aquela palavra desta vez, um peso maior, um reconhecimento mais profundo. Perdoa-nos por nossa falta de fé. Temos olhos, mas ainda não vemos completamente. Temos ouvidos, mas ainda não compreendemos plenamente. Sua voz era sincera, vulnerável, despida de qualquer pretensão de força ou conhecimento. Jesus tocou a cabeça de Pedro com ternura. Vocês verão coisas ainda maiores que estas, disse ele suavemente, sua voz carregando promessa e também um toque de tristeza pelo que sabia que estava por vir. Há muito ainda que vocês precisam aprender, muito que precisam compreender. Mas não temam. Eu estarei com vocês, e nada, nem tempestade, nem tribulação, nem espada, poderá separá-los do amor que os trouxe aqui. Suas palavras eram um bálsamo, um conforto, mas também um prenúncio de provações futuras. O barco continuava sua jornada através das águas agora serenas do mar da Galileia, deslizando suavemente como se estivesse flutuando sobre seda líquida. Os discípulos haviam retomado suas posições, remando com movimentos rítmicos, mas seus corações e mentes ainda estavam completamente consumidos pelo que haviam experimentado. Cada puxada do remo parecia carregada de novo significado. Cada gota de água que escorria das lâminas de madeira parecia sussurrar segredos recém-revelados sobre a natureza da criação e seu Criador. Pedro remava mecanicamente, mas sua mente estava a milhões de quilômetros dali, ou talvez exatamente ali, mais presente naquele momento do que jamais estivera em sua vida. Ele pensava em todas as vezes que havia navegado por aquelas águas, desde que era um menino aprendendo o ofício com seu pai. Quantas tempestades havia enfrentado? Quantas vezes havia lutado contra ondas furiosas e ventos implacáveis? Mas nunca, nem uma única vez, havia visto alguém simplesmente ordenar que uma tempestade parasse. E ela obedecer. João, remando ao lado de seu irmão Tiago,
encontrava-se em um estado de contemplação profunda. Ele era jovem, ainda na casa dos 20 anos, e sua alma era particularmente sensível às coisas espirituais. Naquela noite, algo havia se quebrado dentro dele, não de forma destrutiva, mas libertadora. Era como se paredes que ele nem sabia que existiam tivessem desmoronado, abrindo horizontes de compreensão que ele mal conseguia vislumbrar. Lágrimas ainda brotavam ocasionalmente de seus olhos, mas eram lágrimas de admiração reverente, não de medo. Tiago remava com mais força que o necessário, como se precisasse liberar a energia nervosa que ainda corria por suas veias. Ele era um homem prático, de ação, não dado a filosofias profundas ou contemplações místicas. Mas mesmo ele não podia negar o que havia visto, o que havia sentido. A tempestade havia sido real, tão real quanto as cicatrizes em suas mãos de anos trabalhando com redes. E a transformação também havia sido real. Não havia truque, não havia ilusão. Apenas poder puro, autoridade absoluta manifestada de forma tangível e inegável. André soltou um suspiro profundo, um misto de alívio e reverência. Ele pensava em quantas vezes, ao longo dos meses seguindo Jesus, havia se perguntado se havia feito a escolha certa. Deixar as redes, deixar a segurança de uma profissão conhecida, para seguir um rabino itinerante que pregava mensagens que muitas vezes desafiavam a ordem estabelecida. Havia momentos de dúvida, questionamentos silenciosos no fundo de seu coração. Mas naquela noite, todas essas dúvidas haviam sido varridas com mais eficácia que a tempestade havia sido acalmada. Ele sabia, com uma certeza que transcendia a lógica, que estava exatamente onde deveria estar. Mateus, sempre o escriba em espírito, já estava mentalmente compondo como registraria aquele evento. Palavras formavam-se em sua mente, tentando capturar o incapturável, expressar o inexpressível. Como poderia descrever adequadamente o terror absoluto que haviam sentido? Como transmitir a força devastadora daquela tempestade para alguém que não a havia experimentado? E mais importante ainda, como colocar em palavras o milagre extraordinário que havia se seguido? Ele sabia que tentaria, que sentia um chamado para preservar aquela história para as gerações futuras que não estavam ali para testemunhar. Filipe olhava para o céu, agora tão claro e tranquilo, salpicado de estrelas incontáveis. Cada estrela parecia brilhar com mais intensidade, como se também estivesse celebrando o que havia acontecido. Ele pensava na criação, em como as Escrituras diziam que Deus havia falado e todas as coisas vieram à existência. Ele falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. E ali estava Jesus, usando esse mesmo poder criativo para desfazer o caos, para restaurar a ordem, para trazer paz do tumulto. As implicações eram tão vastas que sua mente não conseguia abarcá-las todas. Bartolomeu conversava baixinho com Tomé, ambos tentando processar o evento através do diálogo. Você percebe, dizia Bartolomeu, que isto não é apenas sobre acalmar uma tempestade? É sobre quem ele realmente é. Apenas Deus tem esse tipo de autoridade sobre a criação. Tomé, geralmente rápido em levantar objeções e buscar explicações alternativas, apenas assentiu lentamente. Eu sei, respondeu, sua voz incomumente suave. Eu vi com meus próprios olhos. Não há como explicar isso de outra forma. Nenhuma. A conversa entre eles atraiu a atenção de outros, e logo um grupo maior estava discutindo as implicações teológicas do que haviam testemunhado. Lembram, disse alguém, quando ele perdoou aquele paralítico de seus pecados, e os fariseus disseram que era blasfêmia porque só Deus pode perdoar pecados. Outro acrescentou, e quando ele curou no sábado, dizendo que era senhor do sábado. As peças de um quebra-cabeça imenso estavam começando a se encaixar em suas mentes, formando uma imagem que era ao mesmo tempo emocionante e assustadora em suas ramificações. Pedro, ouvindo a conversa, lembrou-se de um dia anterior quando Jesus havia lhes perguntado, quem dizeis que eu sou? E ele, Pedro, havia respondido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, ele havia dito aquelas palavras com convicção, mas agora, depois desta noite, elas carregavam um peso totalmente novo. Ele não apenas acreditava que Jesus era o Messias, ele havia visto evidência tangível e inegável de sua natureza divina. As palavras que ele havia proferido antes por fé agora eram confirmadas por experiência direta. Jesus continuava em silêncio, permitindo que seus discípulos processassem e discutissem.
Havia sabedoria em seu silêncio. Às vezes, as lições mais importantes precisam ser descobertas, não apenas ensinadas. Ele poderia ter lhes dito explicitamente quem ele era, explicado em termos teológicos precisos sua relação com o Pai, sua autoridade sobre toda a criação. Mas em vez disso, ele optou por demonstrar, permitindo que eles chegassem às suas próprias conclusões através da experiência vivida. Uma fé nascida da experiência é sempre mais profunda e duradoura que uma fé baseada apenas em palavras. O barco aproximava-se gradualmente da margem oposta do lago. A terra firme tornava-se cada vez mais visível sob a luz da lua. Eles haviam atravessado não apenas um corpo de água, mas também haviam passado por uma espécie de portal espiritual. Os homens que estavam prestes a pisar em terra seca não eram mais os mesmos que haviam partido da margem oposta horas antes. Haviam sido transformados, expandidos, levados a um novo nível de compreensão e fé. E embora ainda tivessem muito a aprender, embora ainda fossem imperfeitos e propensos a dúvidas, algo fundamental havia mudado neles naquela noite no mar. Quando o barco finalmente tocou a areia da margem, o céu a leste já começava a clarear com os primeiros sinais do amanhecer. Faixas de rosa pálido e dourado começavam a pintar o horizonte, anunciando um novo dia. Os discípulos desembarcaram em silêncio, seus movimentos lentos e quase cerimoniais, como se estivessem pisando em solo sagrado. E de certa forma, toda a terra era sagrada agora que haviam visto tão claramente a mão do Criador em ação. Cada grão de areia sob seus pés, cada pedra, cada folha de grama, tudo parecia pulsar com um novo significado. Jesus foi o último a desembarcar, movendo-se com sua graça habitual. Ele olhou para trás, através das águas que haviam atravessado, águas que agora refletiam os primeiros raios do sol nascente. Uma leve brisa matinal soprava, gentil e acolhedora, tão diferente dos ventos furiosos de horas atrás. Ele virou-se para seus discípulos, que se agrupavam ao seu redor como filhotes em torno de sua mãe, buscando proximidade e reasseguramento após a provação que haviam passado. Venham, disse Jesus simplesmente, indicando com a cabeça um local próximo onde poderiam descansar. Eles o seguiram, estabelecendo-se sob um grupo de árvores que ofereciam sombra e proteção. Alguém acendeu um pequeno fogo, mais para conforto que por necessidade, e eles se sentaram ao redor das chamas que dançavam alegremente. O calor era reconfortante para corpos ainda úmidos pelas águas da tempestade, e a luz do fogo criava uma atmosfera de intimidade e segurança. Por um longo tempo, ninguém falou. Eles simplesmente sentaram-se ali, juntos, cada um perdido em seus próprios pensamentos e orações silenciosas. O som das ondas suaves lambendo a praia, o crepitar do fogo, o despertar dos pássaros matinais nas árvores ao redor, tudo contribuía para uma sensação de paz profunda e renovação. Era como se, tendo passado pela noite escura da tempestade literal e da tempestade espiritual de confrontar suas próprias limitações e medos, eles estivessem agora emergindo em uma nova compreensão, uma nova manhã de fé. Pedro olhava para as mãos abertas diante dele, virando-as lentamente. Estas eram as mãos que haviam puxado redes pesadas milhares de vezes, mãos que conheciam o trabalho duro e honesto. Mas agora ele entendia que essas mãos haviam sido chamadas para algo maior que pescar peixes. Jesus havia lhe dito uma vez que o faria pescador de homens, e ele havia entendido isso como uma metáfora agradável. Mas agora, depois desta noite, ele compreendia a magnitude real daquele chamado. Ele estava sendo preparado para levar ao mundo uma mensagem sobre alguém que tinha autoridade sobre a própria criação. João, sempre o mais contemplativo e místico dos discípulos, fechou os olhos e permitiu que a memória da noite lavasse sobre ele novamente. Não a parte aterrorizante da tempestade, mas aquele momento extraordinário quando Jesus havia falado e tudo havia se aquietado. Ele se perguntava, quantas outras tempestades Jesus poderia acalmar? Não apenas tempestades literais de vento e água, mas as tempestades que rugiam no coração humano, tempestades de medo, ódio, desespero, dor? Se ele podia comandar os elementos naturais com tal autoridade, que outras impossibilidades poderiam se tornar possíveis em sua presença? Tiago pensava em sua mãe, em sua família, em todos aqueles que amava e que ainda não haviam conhecido Jesus. Ele sentiu uma urgência renovada de compartilhar o que havia experimentado. Como poderia manter isso para si mesmo? Como poderia não contar ao mundo que o Messias prometido, o Filho de Deus, estava entre eles?
Sim, ele sabia que Jesus muitas vezes pedia que não divulgassem amplamente seus milagres, mas certamente chegaria o tempo quando essa verdade precisaria ser proclamada dos telhados. E quando esse tempo chegasse, Tiago estaria pronto. André olhava para Jesus, que estava sentado calmamente, seu rosto iluminado pelo fogo, observando os discípulos com aquele olhar que parecia ver através de todas as defesas e máscaras, direto ao coração. Ele pensava em como Jesus era ao mesmo tempo tão humano e tão divino. Ele ficava cansado, precisava dormir. Ele sentia fome, experimentava emoções. E ainda assim, ele tinha poder sobre a natureza em si. Era um mistério profundo, algo que talvez nunca pudesse ser totalmente compreendido intelectualmente, mas que podia ser conhecido no coração, experimentado na vida. Mateus já estava fazendo cálculos mentais diferentes dos que costumava fazer em seus dias como coletor de impostos. Ele estava tentando calcular quantas pessoas precisavam ouvir esta história, quantas vidas poderiam ser transformadas pelo conhecimento de que Jesus não era apenas um professor sábio ou um profeta inspirado, mas algo infinitamente maior. As implicações eram globais, universais. Se Jesus era realmente quem aquela noite havia revelado que ele era, então sua mensagem não era apenas para os judeus, não apenas para Galileia ou Judeia, mas para toda a humanidade. Filipe quebrou o silêncio, sua voz suave mais clara na quietude da manhã: Mestre, por que nós? Porque fomos escolhidos para estar naquele barco esta noite, para testemunhar o que testemunhamos. Era uma pergunta honesta, sem falsas modéstias. Ele genuinamente se perguntava por que havia sido concedido a eles o privilégio extraordinário de ver tão claramente a glória e o poder de Jesus manifestados. Jesus olhou para Filipe, e então seu olhar percorreu o círculo, fazendo contato visual com cada um deles. Vocês foram escolhidos não por causa de quem vocês são, disse ele gentilmente, mas por causa de quem vocês se tornarão. Esta noite foi apenas o começo de sua jornada de compreensão. Haverá mais desafios, mais tempestades, algumas literais, outras metafóricas. Haverá momentos em que vocês se sentirão perdidos, momentos em que duvidarão, momentos em que pensarão que não podem continuar. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Mas sempre se lembrem desta noite. Lembrem-se de que aquele que está com vocês é maior que qualquer tempestade que possam enfrentar. Lembrem-se de que a mesma autoridade que acalmou os ventos e as ondas está disponível para vocês em seus momentos de necessidade. E lembrem-se de que vocês foram chamados não para uma jornada fácil, mas para uma jornada significativa, uma jornada que mudará o curso da história humana. As palavras de Jesus pairaram no ar, carregadas de promessa e também de prenúncio. Os discípulos não podiam saber naquele momento quão proféticas essas palavras seriam. Eles não podiam prever as tempestades que viriam, a crucificação, a ressurreição, as perseguições, os martírios. Mas quando essas tempestades chegassem, eles se lembrariam. Eles se lembrariam da noite no mar da Galileia quando viram com seus próprios olhos que Jesus tinha autoridade sobre toda a criação. Bartolomeu acrescentou outro pedaço de lenha ao fogo, as chamas crepitaram e se ergueram mais alto por um momento, lançando sombras dançantes nas faces reunidas. Então o que fazemos agora? Perguntou ele, falando pelo grupo. Como vivemos com o conhecimento do que vimos? Era a pergunta essencial, a ponte entre experiência e ação, entre revelação e resposta. Jesus sorriu, um sorriso que carregava tanto calor quanto o fogo diante deles. Vocês vivem com fé, respondeu ele simplesmente. Fé não é ausência de medo. Vocês tiveram medo esta noite, e estava tudo bem. Fé é confiar mesmo quando tem medo, é acreditar mesmo quando não conseguem ver o caminho à frente. Fé é lembrar quem eu sou, especialmente nos momentos quando parece que estou dormindo, quando parece que não estou atento ao perigo que vocês enfrentam. Tomé, que havia ficado quieto por muito tempo, finalmente falou: Eu sempre fui aquele que precisa de provas, de evidências tangíveis. E esta noite eu tive mais prova do que poderia ter imaginado pedir. Mas, mestre, o que digo àqueles que não estavam aqui? Como convenço alguém que não viu o que vimos? Era uma preocupação legítima, a questão de como transmitir a realidade de uma experiência transcendente para aqueles que não a vivenciaram. Você não os convence, respondeu Jesus. Você simplesmente conta sua história. Você vive sua vida de tal forma que reflete a realidade do que experimentou.
E confia que o mesmo Espírito que estava no trabalho naquela tempestade está no trabalho nos corações daqueles que ouvem. A verdade tem seu próprio poder, Tomé. E a verdade de quem eu sou eventualmente se revelará a todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O sol havia agora subido completamente acima do horizonte, banhando tudo em luz dourada. Um novo dia havia começado, literalmente e figurativamente. Os discípulos começaram a se levantar, esticando músculos doloridos, preparando-se para continuar sua jornada. Mas nenhum deles era mais o mesmo. A tempestade que havia parado para ouvir Jesus havia também parado dentro deles, trazendo uma calma e uma certeza que não haviam conhecido antes. Pedro foi o último a se levantar. Ele olhou mais uma vez para o mar da Galileia, agora brilhando pacificamente sob o sol da manhã, tão calmo que era difícil acreditar que apenas horas antes estava em tumulto absoluto. Mas a água acumulada no barco, suas roupas ainda úmidas, seus músculos cansados, tudo isso testemunhava a realidade da tempestade. E a transformação em seu coração testemunhava a realidade ainda maior do milagre. Estou pronto, disse Pedro, falando para si mesmo tanto quanto para Jesus. Não sei para o que exatamente, não sei o que virá, mas estou pronto. Porque eu sei agora, com cada fibra do meu ser, que seguimos não apenas um homem bom ou um profeta sábio, mas o próprio Senhor da criação. E isso muda tudo. Jesus colocou sua mão no ombro de Pedro, um gesto de afirmação e bênção. Sim, Pedro, disse ele suavemente. Isso muda tudo. E então, com o sol subindo cada vez mais alto no céu, iluminando o caminho à frente, Jesus e seus discípulos começaram a caminhar, deixando para trás o barco e a praia, mas levando consigo a memória indelével da noite em que a tempestade parou para ouvir Jesus, e eles aprenderam quem ele realmente era. A história daquela noite seria contada e recontada através dos séculos, cada geração encontrando nela novo significado, nova esperança. Porque no final, não era apenas uma história sobre uma tempestade acalmada. Era uma história sobre fé testada e fortalecida, sobre medo transformado em reverência, sobre homens comuns que encontraram o extraordinário e nunca mais foram os mesmos. E para todos aqueles que, através dos tempos, enfrentariam suas próprias tempestades, seria um lembrete de que existe alguém que tem autoridade sobre todos os ventos e ondas da vida, alguém cuja palavra pode trazer paz mesmo no meio do caos mais absoluto.